Se o medo é um instinto, por que você ainda permite que ele seja seu mestre em vez do seu servo? Qual é o peso da sua paz de espírito? O medo que você sente ou o medo que você permite que os outros vejam? Pense nisso. Imagine a seguinte cena. Você está no centro de um salão lotado. O ar pesa, denso, e centenas de olhares estão cravados em você, esperando pelo menor sinal de fraqueza. De repente, um insulto corta o silêncio em sua direção, ou talvez uma ameaça velada. O instinto biológico da maioria seria imediato. O coração dispara, as mãos tremem, a voz falha numa defesa desajeitada e o suor frio denuncia o pânico. Mas você não. Você permanece imóvel. Seu rosto é uma muralha de pedra, ilegível. O seu silêncio troveja mais alto do que qualquer grito de fúria poderia alcançar. Nesse exato momento suspenso no tempo, a hierarquia da sala se inverte. Quem tentou te humilhar, agora te teme. Isso é a verdadeira intrepidez. Não se trata da ausência de medo, mas da recusa absoluta em deixar que ele governe suas ações ou transpareça em sua face. Nicolau Maquiavel sabia, séculos atrás, que o mundo não perdoa os hesitantes e que a busca desesperada por ser amado e aprovado é o caminho mais rápido para a ruína. A vasta maioria das pessoas passa a vida sendo escrava das próprias emoções, reagindo a cada estímulo externo como uma marionete previsível. Elas constroem sua confiança sobre aplausos que, inevitavelmente, cessam. Mas existe uma outra via, uma via reservada para uma minoria que entende a mecânica fria da natureza humana e sabe que o controle emocional é a única vantagem injusta que realmente importa. Fique comigo até o último segundo, porque você saberá exatamente como assassinar a sua necessidade de validação e obrigar qualquer pessoa, em qualquer ambiente, a lhe tratar com o mais profundo e imediato respeito. Para entender a dinâmica das relações humanas, precisamos olhar para a moeda mais antiga da nossa história evolutiva, o medo. Muito antes de existirem conceitos complexos como lealdade, honra ou amor romântico, o medo já governava as interações. Era o medo que mantinha as tribos unidas contra a escuridão, que disciplinava exércitos em marcha e que garantia a sobrevivência dos governantes em tronos instáveis. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, ele não buscou adornar a realidade com poesia ou idealismo. Sua prosa era cirúrgica. Ao afirmar que é muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos, ele não estava promovendo a vilania, mas sim a estabilidade. A razão é pragmática. O amor é um laço de obrigação que os homens, sendo criaturas de interesses volúveis, rompem na primeira oportunidade em que lhes convém. O temor, por outro lado, é mantido pelo medo da punição ou da consequência, o qual nunca abandona o ser humano. A má interpretação moderna dessa filosofia leva muitos a crerem que a intrepidez é a ausência de prudência. Imagina-se o herói como alguém que corre para o perigo de peito aberto, cego aos riscos. Isso não é coragem, é estupidez. Um homem sem medo é um tolo aguardando sua inevitável destruição. A verdade maquiavélica é que o medo não é o inimigo. Ele é um instinto, um sistema de radar sofisticado que alerta sobre riscos, traições e perigos ocultos nas sombras. Negá-lo seria cegar-se voluntariamente. A dicotomia real está na gestão desse impulso. O homem fraco permite que o medo dite seu comportamento. Ele hesita quando deveria agir. Explica-se quando deveria calar e encolhe-se quando desafiado. O homem poderoso acolhe o medo, aguça-o transformando-o em consciência situacional e o utiliza como combustível. A história nos fornece arquétipos claros dessa transformação. Considere Júlio César diante do rio Rubicão. O Senado romano havia declarado que cruzar aquele rio com seu exército seria um ato de traição, punível com a morte. Seus próprios generais tremiam diante da magnitude da decisão de marchar contra a própria Roma. César sentiu medo? A lógica dita que sim,
As apostas eram a vida ou a aniquilação total. No entanto, o que ele projetou foi uma certeza absoluta. Aquela performance de intrepidez não apenas silenciou as dúvidas de seus homens, mas os transformou em fanáticos leais dispostos a morrer por sua visão. Ou observe Alexandre, o Grande. Ele enfrentou exércitos numericamente superiores em terrenos brutais. Sua calma sob fogo inimigo tornou-se lendária. Quando seus soldados olhavam para ele, não viam um jovem rei apavorado, mas uma força da natureza incapaz de sentir pânico. Essa ilusão, essa máscara de invencibilidade, carregou suas tropas através de batalhas que, estatisticamente, deveriam ter perdido. Maquiavel enfatizava as aparências porque os homens julgam, em sua maioria, pelos olhos, não pelas mãos. Eles veem o que você aparenta ser. Poucos tocam o que você realmente é. Se você aparenta estabilidade, você se torna o pilar de estabilidade na mente deles. Contrastemos a figura histórica do líder com o homem médio contemporâneo. Ao sentir medo, o homem comum imediatamente o transmite. Sua voz sobe uma oitava, desculpas atropelam seu discurso e sua linguagem corporal se fecha. Nesse momento exato, ele se converte em presa. A verdade brutal da hierarquia social é que ninguém segue um homem que vacila. As pessoas instintivamente buscam aquele que parece inquebrável, mesmo que essa solidez seja, em parte, uma construção teatral. A psicologia moderna valida o que Maquiavel intuiu através da observação: o fenômeno do contágio emocional. Emoções como pânico, confiança e calma espalham-se como vírus dentro de um grupo. Um único indivíduo em pânico pode infectar uma sala inteira, desencadeando o caos. Inversamente, um único indivíduo que mantém a linha com uma quietude absoluta pode congelar uma multidão histérica e restaurar a ordem. Maquiavel compreendeu que governantes são, em essência, atores no palco do poder. A exibição de intrepidez não era uma escolha estética, mas uma necessidade de sobrevivência. Hoje, o cenário mudou dos campos de batalha para salas de reunião, negociações contratuais e dinâmicas de relacionamento. Mas a regra permanece inalterada. Se você demonstrar seu medo abertamente, os outros sentirão o cheiro de sangue. Se o ocultar, dominá-lo e projetar serenidade, eles assumirão que você possui recursos ou conhecimentos que eles não têm. O poder, em última análise, não flui para o homem que não tem medo, mas para aquele que faz com que todos ao seu redor sintam o seu próprio medo de forma mais aguda do que ele sente o dele. Este é o primeiro passo para essa verdadeira maestria. Pare de tentar erradicar o medo do seu sistema. Comece a controlar meticulosamente como ele se manifesta na superfície. No teatro do poder, a realidade interna é irrelevante diante da percepção pública. A intrepidez não é um dom genético, é uma disciplina adquirida, um músculo que deve ser hipertrofiado. Nenhum governante ou predador nasce pronto. A diferença reside na preparação. Maquiavel aconselhava que o príncipe jamais deveria desviar seu pensamento do exercício da guerra, especialmente nos tempos de paz. A lógica é impecável. Quando a tempestade desaba, é tarde demais para aprender a navegar. Você não pode esperar a faca estar na sua garganta para decidir quem você será. Como então se pratica essa arte na vida moderna? O treinamento baseia-se em 3 pilares fundamentais: contenção, exposição e observação. Primeiro, a prática da contenção. A maioria dos homens vaza seu medo através das palavras. Eles sentem o desconforto do silêncio e correm para preenchê-lo com justificativas, defesas e tagarelice nervosa. O poder, contudo, começa na boca fechada. Praticar a intrepidez é treinar-se para não responder imediatamente aos estímulos. Imagine ser acusado injustamente ou desafiado em público. O impulso natural é o contra-ataque imediato. O homem maquiavélico, no entanto, espera. Ele deixa o silêncio se alongar.
esticando a tensão até que o acusador comece a duvidar da própria posição. Essa quietude deliberada é uma forma de agressão passiva extremamente eficaz. Ela sinaliza que você não está perturbado o suficiente para reagir sem pensar. Segundo, a prática da exposição. O conforto moderno é um sedativo. Ele nos mantém macios, e é na maciez que o terror cria raízes. Para endurecer o espírito, é necessário buscar deliberadamente situações que provoquem desconforto, riscos controlados que expandam seu limiar de tolerância. Assim como um general treina seus soldados na lama e no frio para que não quebrem na guerra real, o homem moderno deve buscar a rejeição, o debate difícil, a negociação dura e a privação voluntária. Cada vez que você sobrevive a uma situação desconfortável sem desmoronar, o medo perde um pouco de sua autoridade sobre você. É o princípio da inoculação de estresse. Terceiro, a prática da observação. O homem dominado pelo medo tem um foco interno. Ele está preso em um loop de suas próprias ansiedades e cenários catastróficos. O homem intrépido volta seus olhos para fora. Ele estuda o tabuleiro, analisa a linguagem corporal do oponente, verifica as saídas e as variáveis. Maquiavel alertava que ignorar a natureza humana é fatal. Ao treinar sua mente para notar detalhes externos em vez de sentimentos internos, você substitui a preocupação pela estratégia. Quando você vê os padrões se formando antes dos outros, o medo dissolve-se em planos de ação. A história é a melhor professora dessa metodologia. Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, oferece um estudo de caso perfeito. Londres estava sob bombardeio constante, a moral civil por um fio. Em seus diários privados, Churchill admitia seus medos e ansiedades, mas publicamente. Ele caminhava pelas ruínas fumegantes, charuto na boca, queixo erguido. Ele não projetava a ausência de perigo, mas a recusa em se curvar a ele. O que ele transmitia era uma intrepidez contagiante que sustentou uma nação inteira. Seu segredo não era a falta de medo, mas anos de prática em política e guerra, enfrentando fracassos que teriam destruído homens menores. Ou considere Marco Aurélio, o imperador filósofo. Seu reinado foi marcado por pragas, invasões bárbaras e traições internas. Em suas meditações, ele constantemente se lembrava da inevitabilidade da morte e da traição, preparando sua mente antecipadamente. Isso era intrepidez por design, não a ausência de emoção, mas a maestria da expectativa. O paradoxo é que praticar essa frieza não significa tornar-se insensível. Pense no processo metalúrgico. O ferro cru é mole. É o calor, o medo e a pressão, a circunstância, que o endurecem. O homem que suporta ambos torna-se uma lâmina que não pode ser dobrada. A paciência é um subproduto dessa forja. A maioria age cedo demais porque não suporta a tensão da incerteza. O homem intrépido espera o erro do inimigo. Ele permite que o rival se exponha, que a tempestade passe, até que o momento do golpe perfeito se apresente. E, finalmente, a necessidade da solidão. Sem plateia para aplaudir, sem ninguém para validar suas escolhas. É na solidão que você descobre se sua força é real ou apenas uma performance para os outros. A capacidade de sentar-se em silêncio com a própria mente, suportando o peso dos próprios pensamentos sem distração, é a forma mais profunda de treino. O medo não é apenas algo a ser conquistado internamente, é algo a ser projetado externamente. Retornamos à máxima. É mais seguro ser temido do que amado. Isso exige uma dissecação cuidadosa. Não se trata de crueldade sádica. O amor é frágil porque é contratual e depende da gratidão dos outros, a qual desaparece assim que a conveniência acaba. O líder que baseia seu poder em ser o cara legal constrói um castelo em terreno pantanoso. O medo, contudo, corta mais fundo. Ele apela ao instinto de autopreservação. As pessoas podem não amá-lo, mas se temerem decepcioná-lo,
Se temerem as consequências de trair sua confiança ou de não cumprir os padrões estabelecidos, elas permanecerão sob controle. O medo impõe limites que o amor frequentemente borra. Mas aqui reside o equilíbrio vital que separa o grande líder do tirano fadado à queda. O medo jamais deve converter-se em ódio. Um líder que brutaliza, humilha e rouba seus subordinados cria um ressentimento que eventualmente supera o medo, levando à revolta. O medo maquiavélico deve ser temperado com respeito. É o medo reverencial. Pense no líder corporativo moderno que raramente levanta a voz, mas cujas exigências são claras e cujos padrões são inegociáveis. Ele não precisa gritar. Seu desapontamento é punição suficiente. Os funcionários não o odeiam. Eles o respeitam profundamente e medem a si mesmos pelos padrões dele. Esse tipo de medo disciplina e foca a equipe. O líder que quer ser amado transforma cada decisão em uma negociação democrática, paralisando a eficácia. O líder respeitado traz clareza. O medo também atua como um revelador da verdade. Quando as pessoas amam você ou fingem amar, elas o lisonjeiam e dizem o que você quer ouvir. Quando elas o temem respeitosamente, a bajulação diminui e a realidade aparece. O medo remove as máscaras sociais. Estudos sobre autoridade mostram consistentemente que as regras são seguidas com mais rigor quando há uma percepção clara de consequência, muito mais do que quando há apenas incentivo positivo. O medo estabiliza o sistema. O amor flutua com o humor. A intrepidez torna-se poder real quando deixa o reino da teoria e entra no reino da ação cinética. Maquiavel não escrevia para acadêmicos, mas para homens de ação. Para ele, a coragem era a capacidade de agir quando todos os outros estavam congelados em análise. Hannibal Barca é o exemplo supremo. Atravessar os Alpes com elefantes, longe de casa, contra o conselho de todos os peritos militares da época, não foi um ato de loucura, mas de audácia calculada. Ele sabia que a hesitação era mais perigosa que a montanha. Ao fazer o impossível, ele paralisou Roma com choque psicológico antes mesmo da primeira batalha. Na política moderna e nos negócios, o princípio mantém-se. O viés de ação é o que distingue o CEO visionário do gerente medíocre. Quando a incerteza é alta, a maioria das pessoas busca mais dados, mais garantias, mais permissão. O homem que age decisivamente no vácuo de informação assume automaticamente a liderança. As pessoas presumem que sua ação é baseada em conhecimento superior. A decisão cria a própria realidade. Maquiavel alertava: a fortuna é como uma mulher que deve ser dominada com audácia. Ela favorece os jovens e os violentos, no sentido de energia vigorosa, não os cautelosos. Esperar pelas circunstâncias perfeitas é a maior das fraquezas. O homem intrépido pode sangrar, mas o homem hesitante perde tudo sem sequer lutar. A intrepidez também se manifesta na negociação através do silêncio e da recusa em ceder à pressão. Quando um oponente grita ou ameaça, ele espera uma reação igual ou uma submissão. Ao encontrar uma calma pétrea, ele se desestabiliza. Ele começa a se perguntar por que suas táticas não funcionam. O silêncio do homem intrépido torna-se um espelho onde o oponente vê sua própria falta de controle. A intrepidez não é um troféu para ser exibido. É um modo de operação para a sobrevivência e a conquista. Maquiavel sabia que a vida é conflito. Seja na Florença do século XVI ou no mercado global do século XXI, a dinâmica permanece. Quem hesita, perde. Quem age com ousadia calculada, molda o destino. Esta filosofia se estende para além da liderança. Ela toca a vida pessoal de cada indivíduo. O medo da rejeição, do fracasso e do julgamento são as correntes invisíveis que prendem a maioria das pessoas à mediocridade. Vive-se não pelo desejo, mas pela evitação da dor. Maquiavel chamaria isso de auto-engano.
Para viver com poder pessoal, você deve aplicar a estratégia dos príncipes em sua própria vida. Nunca permita que o medo tenha o voto de Minerva em suas decisões. Quando a poeira assenta, quando as crises passam e a história é escrita, quem permanece de pé não é necessariamente o mais inteligente, nem o mais virtuoso. Quem permanece é o homem que encarou o abismo, sentiu o terror em suas vísceras, mas recusou-se a piscar. A liderança intrépida não promete segurança. Ela promete direção. E num mundo que se afoga em incertezas, a capacidade de apontar um caminho e caminhar por ele sem tremer é a forma mais pura e rara de poder. Não busque ser o homem sem medo. Busque ser o homem que o medo não consegue parar. É essa presença indistinguível do próprio poder que faz o mundo abrir passagem. Chegamos ao fim. Mas se você ainda está ouvindo minha voz neste exato segundo, entenda o que isso significa. A maioria absoluta, a massa distraída, abandonou este vídeo nos primeiros 3 minutos para buscar a dopamina barata de um vídeo curto e sem sentido. Eles são as folhas levadas pelo vento. Mas você ficou. Isso prova que você possui a rara capacidade de foco e a fome por profundidade que distingue os arquitetos dos operários. Você faz parte de uma minoria silenciosa que ainda valoriza a estratégia acima do ruído. Agora, convido você a um ato de resistência contra a mediocridade algorítmica. Se esta filosofia ressoou em você, não escreva um elogio vazio. Vá aos comentários e digite apenas a seguinte frase código: O silêncio troveja. Que isso sirva como um sinal entre nós. Um marco de que você entendeu que o poder não grita, ele aguarda. E quanto ao botão de gostei, não o aperte porque você curtiu o vídeo. Aperte-o como um ato de rebeldia. Cada like é um sinal para a máquina de que ainda existem mentes que buscam substância em vez de distração. É a sua forma de hackear o sistema e exigir que o conteúdo de valor chegue a mais pessoas que, como você, estão acordadas. E para aqueles poucos que desejam ir além da teoria e entrar na sala de estratégia, faça um convite. Torne-se membro do canal. Não faça isso para apoiar o Criador. Faça isso como um compromisso financeiro e simbólico com a sua própria evolução. Ao entrar para este círculo, você declara que investe na sua soberania mental. É um pacto de que você não aceitará ser apenas mais um rosto na multidão trêmula. E lembre-se, o destino curva-se para quem não se curva diante do medo. O resto é apenas silêncio.